Bem-vindos a mais um vídeo Primeiro Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Mandamos aqui no cortezinho do G4 Band Sport, onde o Massini aí soltou o verbo com o Arnaldo Tirone aí e o Bessone, tudo sobre o Choque Rei. Amanhã o Verdão encara o Fluminense. E as últimas informações do mercado da bola. Nino, é sobre isso o vídeo de hoje. Fica até o final, já deixa o like aí e deixa no comentário a opinião de vocês, irmão. Bora lá. O Flamengo. 4 pontos, certo? Certo. Mesmo número de jogos, 4 pontos, diferença de 3. Se o Palmeiras vencer, ele vai a 10 pontos, abre 6 pontos do Flamengo. E o Flamengo fica com um jogo a menos. Casa com o que o Ronaldo falou, é o momento Palmeiras. Aí, você percebe o quê? O Flamengo, ele vai fazer, ele tem um jogo a menos, então beleza. Então, em tese, ele vai buscar esses 3 pontos. 3 pontos. Só que ele vai ter que buscar esses 3 pontos. É o Mirassol. É diferente. Estar atrás é diferente do que estar na frente. A remada é pesada, tem Então, razão. não dá pra vacilar, não dá pra tomar um gol no final e empatar o jogo, entendeu? Não dá pra ficar com 10. Você percebe como vai? Por isso que eu falo da importância do Campeonato Brasileiro, de todos os jogos desde o início. Não sou louco, cara. Não desprezo nada, não desrespeito clube pequeno, clube do interior. O derby é o maior clássico do mundo. Eu não tenho nada contra, nada disso. Mas não saber olhar o campeonato, aí é uma obrigação minha olhar o Campeonato Brasileiro. Né? É uma obrigação minha olhar e estudar o Campeonato Brasileiro. Então, uma coisa é o Cruzeiro, o Flamengo ter que jogar com o Mirassol, é lá ou aqui? Lá no Rio? Ou No Rio. No Rio, né? Tendo a obrigação, o jogo atrasado vai ser contra o Mirassol, Isso, certo? exato. Porque na volta é o Cruzeiro. Entendeu? Na volta é o Cruzeiro em BH. Sacou? Então, não basta empatar com o Cruzeiro em BH. Você tem que ganhar do Cruzeiro em BH, porque senão vai só vai aumentando a distância, gente. É assim que se joga o Campeonato Brasileiro. Mesmo que, como disse o Verso ano passado, você esfarele no final, você vai estar na Libertadores, você vai estar em segundo lugar, em terceiro, né? E se não tivesse desprezado o Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira, né? 3 pontos o Palmeiras ficou atrás do Flamengo. Bom, jogo em casa, o Palmeiras também é aquela história, né? O time que quer ser campeão não negocia jogos em casa, ainda mais contra o adversário direto. Aí você tem que fazer 3 pontos, né? Nisso eu tô com massa. Mas pra mim. Mas não vai ser fácil, não. Mas não, o empate. O empate. Se algum torcedor do Palmeiras achar que o empate foi horrível, pelo amor de Deus. Não, horrível não. Pode esquecer. Fluminense vende caro, forte defensivamente. Mesmo, eu sei que no Maracanã é onde está acontecendo as coisas mais. Mas é bom pro Fluminense o empate. O Palmeiras é mandante. Mas eu não consigo desprezar o empate. Não é um desastre, mas é um momento. Mas bom não é. Se impor contra o confronto direto. Porque Bom isso não é. fica faltando lá depois. É isso aí. Vai ter que jogar no Flamengo, no Rio, com o Fluminense. Quantos times vão conseguir ganhar? Nenhum deles é o Flaco. Porque o repórter corretamente perguntou, vem cá, que tal você colocar o Arias na dele e o Alan por dentro? Aí o Abel respondeu, aí você vai me chamar de pardal. Quem usa este espaço é o Flaco. Então, tá ali o Flaco. Vitor Roque, Flaco. O Arias joga pela direita. Ou vai sair o Maurício ou vai sair o Alan. Para mim, sai o Maurício porque ele é mais franzino, mais frágil para marcar, né? Que é um problema do Palmeiras. Os dois, Andrés e Malo, se deram muito bem, o time está andando bem, mas na hora do pra trás-mente fica espaço na cabeça da área. Veja que o gol que o Guarani mais fez... chance do que eu imaginava que ele teria, sim. Veja que o gol que o Guarani fez, lembra do gol do Guarani? A bola, o goleiro rebate, ela volta para onde? Para a entrada da área. O que tinha ali? O quê? Nada. Não tinha. E aí sai outro chute, né? Aliás, não foi isso, foi um rebote, teve o chute, o goleiro rebateu e saiu o gol, não foi isso? Foi isso. Teve um espaço ali enorme, exatamente. Tinha um espaço enorme ali na entrada da área. Para mim, esse é o ponto frágil do Palmeiras. Então, por isso que eu defendo a manutenção do Alan e do Arias, porque os dois têm capacidade de recompor pelo menos a linha de 4. O Flaco volta um pouquinho mais, você faz uma linha de 4, 2 linhas de 4 para poder marcar.
O Ale Fernandes, que está aqui, fala que o Abel tira o Maurício e coloca 2 lateral direito. Agora não precisa mais disso, né? Agora não precisa mais disso. Se precisar para ganhar o jogo contra o Fluminense, pode pôr os 4 laterais. Tudo bem. O contrato do Abel tinha que ter uma cláusula assim: se o Gustavo Gomes for o 9, você está demitido sem direito à multa. E aí, uma das cláusulas deveria ser essa a partir de agora. E aí, turma, o jogo de amanhã contra o Fluminense tem um peso diferenciado? O Verdão tem que ser titular ou poupar para o choque rei aí? Deixa no comentário a opinião de vocês. Vamos continuar aqui com o vídeo. Que a gente vai precisar muito para ser o companheiro de Gustavo Gomes, talvez também dê para esperar ali na metade do ano, porque Nino deve ser esse cara. Leila Pereira está à frente da negociação por Nino, inclusive ligando para o atleta, fazendo essa negociação com os russos também. Lembrando que o Palmeiras teve uma negociação avançada com o Zenit para contratar o Claudinho recentemente, a Leila estava à frente dessa negociação, não deu certo, ela culpou o atleta e não o clube, deu um bafafá enorme sobre isso, e a Leila Pereira está muito otimista para contratar Nino. É uma negociação difícil por se tratar de um jogador caro e que os russos não querem saber do dinheiro agora, querem contar com ele até o final da temporada, que é a metade da nossa aqui, né? Eu acho que vai dar jogo, rapaziada. Até a metade do ano nós devemos ter aí Nino. Dificilmente vai ser para essa janela. Pode acontecer no futebol, a gente sabe como é que funciona, mas eu acho que Nino deve chegar no meio do ano. Por isso que, assim, faltam menos de 10 dias para fechar a janela. Gostaria sim ainda de um meia armador e de um atacante para o banco. Não precisa ser um craque de bola esse atacante. O meia sim, mas um atacante ali para entrar no segundo tempo, para ajudar o Palmeiras nessa maratona de jogos até a metade do ano aí que tem a Copa do Mundo. Depois, um camisa 5 a gente vai precisar, um zagueiro a gente vai precisar, um lateral direito a gente vai precisar. Precisamos ainda de uns 5 reforços, porque saiu muita gente e o Palmeiras só contratou 2 grandes reforços. Não tem como a gente concordar com um horário desse. No sábado vai, né? No sábado vai, até que vai, 8h30, bacana, tá? Muita gente trabalha. Agora, domingo. Acabaram com o futebol, rapaziada. Semifinal de Campeonato Paulista. Choque rei, um clássico. Palmeiras e São Paulo. Aí você me coloca o jogo na Arena Barueri, às 8h30 da noite, num domingo. Pra quem vai pro estádio, vocês não têm a noção de como é chegar e sair da Arena Barueri. 8h30, 9h30, 10h30, horário que vai acabar o jogo. Isso se não for para os pênaltis. Até você sair de lá, você vai chegar na sua casa meia-noite. E segunda-feira, o trabalhador que precisa acordar cedo, como é que faz? Sabe de quem é a culpa? É da Record. A Record detém os direitos de transmissão do Campeonato Paulista. E ela adotou o horário nobre das 8h30 da noite no domingo para concorrer ao Fantástico, para bater o Ibope do programa da Rede Globo, porque é o horário nobre da Rede Globo. Então, assim, o Abel Ferreira falou recentemente numa coletiva e eu reforço aqui, apoio também essa fala dele. É inadmissível você colocar um jogo do tamanho de uma semifinal de Paulista entre Palmeiras e São Paulo num domingo às 8h30 da noite lá em Barueri. Paulo Boazzi, vice-presidente do Palmeiras, falou ontem sobre Rômulo, sobre Allianz Parque, sobre Nino, falou sobre mais algumas coisas também, né, na reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista. Sobre Rômulo, Boazzi disse que é uma joia, tem recebido várias propostas aí, mas que o clube acredita muito no jogador e que ele vai dar alegrias ao palmeirense. Rômulo tem contrato até 2028 com o Palmeiras. Saiu ontem no GE que o Palmeiras poderia negociar, poderia vender o Rômulo, mas de acordo com o Boazzi, a não ser que ele esteja blefando, né? Falou que ele vai dar muitas alegrias ainda para o torcedor palmeirense. Será que o Rômulo vai voltar para ser aproveitado? Fiquei na dúvida aí, né? Será que ele tá só blefando? Enfim, Rômulo é um dos destaques aí nesse campeonato paulista. Sobre Allianz Parque, o Boazzi falou que dificilmente, tá, o estádio estará disponível aí até para uma possível final de campeonato paulista, tá? Caso o Palmeiras, né, foi falado aí, caso o Palmeiras chegue na final do campeonato paulista, poderíamos ter o Allianz Parque. O Boazzi falou que é bem difícil, mesmo que o Palmeiras chegue aí, né?
bem difícil ter o Allianz Parque à disposição. E sobre o Nino, a janela aí quase fechando, falta pouco para o fechamento da janela, vai fechar dia 3 de março, últimos dias aí, praticamente uma semana, né, última semana aí de janela aberta, e o Buozzi meio que desconversou, né, não quis falar muito da negociação, ele falou, a gente não fala muito das negociações que estão em andamento, é um jogador que, óbvio, o Palmeiras, né, eleva o patamar de qualquer clube, enfim, o Palmeiras também está satisfeito com o que tem, né, estamos trabalhando, então ele meio que deu uma desconversada aí, não quis falar muito, falou, pô, a torcida pode ficar tranquila aí, viram que chegou John Arias, né, a diretoria mudando o perfil de contratações, são contratações de jogadores que vão chegar e ajudar, né, falando português, claro, não são promessas, mas ele não quis falar muito, não. Eu creio, rapaziada, que o Nino realmente só pro meio do ano, tá bom? Até o momento, pro jogo de amanhã, Palmeiras e Fluminense em Barueri, foram vendidos quase 6 mil ingressos. Não deveremos ter um grande público amanhã, não. Agora já contra o São Paulo no domingo, aí deveremos ter recorde de público lá na Arena Barueri. Agora pela manhã, o Palmeiras encaminhou um empréstimo de Sorriso ao Avaí. Trouxemos aí informação do nosso palestra, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que o Palmeiras tentaria resolver o negócio aí nos próximos dias, né? E agora aí está encaminhando a saída, o empréstimo de Sorriso ao Avaí. O vínculo é de uma temporada e não terá opção de compra. Família Palmeiras, pelo jeito, o Nino só no meio do ano. Deixe aí no comentário a opinião de vocês. É uma grande contratação ou não? Vamos dar sequência aqui no vídeo com carta na rede. Assim que ela sair do Palmeiras, porque ela não vai conseguir a reeleição, o terceiro mandato, assim que ela sair, ela já vai direto pro Vasco. Vai esperar um tempinho aí, baixar a poeira e vai assumir o Vasco. Se candidatar a presidente, se candidatar a alguma coisa lá no Vasco e trabalhar por lá. É isso que ela quer, sabe? Ter visibilidade de um time do Rio. E ainda mais porque ela é carioca, né? Vocês sabem. Então isso daí acaba unindo o útil ao agradável. O time dela de infância, que é o Vasco, ela é carioca e podendo aí fazer parte do trabalho do Vasco. Seria perfeito para ela. Ah, mas e o Palmeiras? O Palmeiras é o Lamátia, cara. É o marido dela, né? Que é um conselheiro das antigas. Mesmo assim, gente, eu acho ele um pouco ultrapassado em questão de ideias. Pelo menos é o que me falam. O que me falam de ideias dele, eu tô atrás, tô com o pé atrás. É isso, rapaziada. Vamos lá, pra gente falar agora de saída. Olha, quem diria, hein? O Verdão acerta saída de destaque da base. Eu estou falando do atacante Sorriso, que vem sendo sondado e o Palmeiras está fechando um empréstimo para o Avaí para disputar a segunda divisão de 2026, rapaziada. Lembrando que o Sorriso jogou muito bem na base do Palmeiras, estava para ser negociado para o Catar, acabou não dando certo, voltou atrás, desfez o contrato, a FIFA não permitiu, por questão de tempo, alguma coisa assim que ia dar errado ali. E o Palmeiras agora emprestando para o Avaí. E tem aquilo, né, rapaziada? Quem estava interessado no jogador também era o Juventude e o Criciúma. Então o menino tá brilhando os olhos aí para todo mundo tentar contratá-lo. E a gente não pode esquecer de falar que o contrato é por empréstimo, sem opção de compra, sem nada. Então é a mesma coisa do Gilberto que tá no CAP. Vai, fica lá, joga. Se der certo, deu. Se não deu, volta também. Então, independentemente disso, ele volta pro clube no final do ano. E pro garoto é bom. Porque ele pega um ar diferente, uma rodagem diferente, começa a participar de outro clube, pode entrar uma ou outra partida? Até pode. A gente viu o Gilberto aí perdendo espaço, né? Acho que faz parte do jogo também isso daí. Então, eu acho que é sempre bom emprestar. E melhor do que ficar mandando, sei lá, para Portugal, cara, que a gente não acompanha, põe aqui. A gente vai ver aí o que vai dar. Né? Melhor jogar o Campeonato Brasileiro, Série B, já para pegar casca mesmo? Eu acho que é perfeito. E agora, rapaziada, eu quero trazer a info falando sobre videogame, porque o Palmeiras está fechando com a Konami, que é a Wineleven, a antiga Wineleven, né? E a única coisa estranha é que a EA Sports, o antigo FIFA,
está fechando com outros clubes brasileiros. E parece que o Palmeiras vai ficar de fora de onde estão os clubes brasileiros. Eu acho que isso é uma jogada errada. Eu acho que isso é uma jogada errada. Você ir para um mundo, que nem eu conheço videogame, joguei minha vida toda. Você ir para um mundo onde poucos estão é um pouco estranho. O cara que muitas vezes vai jogar lá com São Paulo, Corinthians, não sei o quê, ele pode jogar com o Palmeiras. Daí é uma publicidade pro Palmeiras. Agora, o cara que é corintiano vai pegar só o Winning Eleven, o cara da Konami, pra jogar, porque tá o Palmeiras ali, não vai. Apesar que é de graça, né? Mas não vai, gente. O cara, ele quer ter o time dele lá no jogo. Eu não jogo FIFA, não gosto. Mas mesmo assim, eu acho que faria mais sentido, em questão de marketing, questão aí de trabalho de marca, você estar aonde estão todos. Você negociar com esses caras. E dando sequência nas informações aqui, família Palmeiras, vamos para uma info aí da ESPN que foi publicado em seu site oficial. E a matéria diz o seguinte: Rômulo, os planos do Palmeiras para o meia destaque do Paulistão, que pouco atuou com Abel Ferreira. Quem lembra dele aí? Segundo apurou a ESPN, o Palmeiras já tem planejamento definido para o meia Rômulo, que está emprestado ao Novo Horizontino até o final da temporada. Vindo de gol sobre o Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista, o jogador está com o nome aquecido no mercado da bola e a ideia do Verdão é negociar o atleta em definitivo. De acordo com fontes, a equipe palestrina vem recebendo procuras de diversos times pelo armador e a possibilidade de venda em breve é real. Segundo a apuração, o Novo Horizontino é obrigado, por contrato, a liberar Romulo se o Palmeiras aceitar a oferta de compra do clube do exterior ou da Série A do Brasileirão. Além disso, o Alviverde não tem que pagar a chamada taxa de vitrine ao Tigre em caso de negociação definitiva, o que é outro ponto a favor do Verdão. Sobre uma possível reintegração de Rômulo ao Palmeiras para aproveitamento na sequência da temporada, a ESPN apurou que a chance é muito pequena. Realmente, ele teve a chance aí, não foi bem no Verdão, foi emprestado para o Ceará, voltou, agora está no Novo Horizontino, de onde o Palmeiras havia o comprado, né? E ele está se saindo bem lá. É melhor realmente fazer essa venda aí. Continuando com a matéria aqui. O entendimento do clube é que o meia precisa ter minutos para seguir se desenvolvendo, algo que seria complicadíssimo com a pesada concorrência que enfrentaria com nomes como Maurício, Alan, Arias e Souza, enfim, é muita gente ali no ataque do Verdão, tem o Tigrinho, tem o Flávio, enfim, ele não teria tanto espaço. Justamente por isso, o cenário mais factível no momento é a venda. Caso o Palmeiras receba uma proposta que considere satisfatória, é realmente ver quanto pagou para ver se compensa e fazer uma boa venda, né? Aí a informação. Em 2024, o Verdão pagou cerca de 6,3 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do meio-campista. Os outros 30 ficaram com o Novo Horizontino, né? No Palestra Itália, porém, Rômulo não se firmou, fazendo apenas 16 partidas entre 2024 e 2025, com uma assistência concedida. No ano passado, ele foi emprestado ao Ceará e, posteriormente, repassado também por empréstimo ao Novo Horizontino. Já neste ano, o Alviverde renovou a cessão ao Tigre até o final da temporada. Tomara que ele conclua aí o Campeonato Paulista aí, faça seus jogos, e se surge uma proposta realmente, e se for satisfatória, esses valores que o Palmeiras pagou à época aí, dá para fazer sim uma venda aí e fazer um caixa aí com esse jogador, porque com a concorrência aí no ataque vai ser difícil ele ter espaço no Verdão. Beleza, no mesmo vídeo de hoje as informações aí, a gente trouxe por último agora a informação da ESPN Brasil, a gente trouxe informação lá do G4, Massini, a turma toda debatendo aí sobre a tabela do Brasileirão, do Palmeiras e do São Paulo aí. Vai ser parada duríssima amanhã contra o Fluminense. O ponto a favor que vai ser em casa, né? E a gente não vai precisar viajar. E já no domingo à noite aí, um horário bem complicado, né? Como disse o rapaz aí do Clear Parmeira aí, devido ao horário que a Record escolheu, né? Que é a detentora dos direitos. Vai ser 8h30 da noite contra o São Paulo. Bem tarde da noite, mas fazer o quê? Foi definido já. Vamos para cima. Eu também o rapaz do Resenha Verde falando bastante com as últimas informações do Verdão, do Paulo Boas, que a gente trouxe no vídeo da manhã também. E o rapaz do Carta na Rede falando da chegada do patrocínio do Verdão, falando também do Sorriso aí que foi emprestado para o Avaí. É muito bom, aquele infelizmente não vai ter muito espaço também, que eu estou falando do Rômulo, né, do Sorriso também, vale para ele. E ele já não pode mais jogar na base, enfim, vai ser bom para ele. Não tem opção de compra, mesmo se ele se destacar lá.
Então ele pode voltar ano que vem já mais maduro, com uma rodagem, assim como também o Gilberto, né? Na lateral direita, que muita parte da torcida ficou chateado que ele foi emprestado, mas enfim, o treinador tem que fazer escolhas, né? Na casa da lateral direita era o Kelvin, o Giai e tinha ele também. Aí ele optou por ficar com o Giai e Kelvin e liberar aí o Gilberto. Mas a gente sabe que o futebol tudo gira muito rápido e quem sabe ano que vem ele pode voltar, vestir a camisa do Verdão aí e fazer uma grande temporada. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.